Qual é a organização de pastas ideal para o seu projeto Nest.js? No vídeo de hoje eu vou mostrar a estrutura que eu uso para os meus projetos, porque uma boa organização faz diferença para o seu projeto crescer de forma saudável, fácil de entender e de dar manutenção. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Esse projeto aqui é uma aplicação modular, construída em Nest.js, seguindo princípios de Clean Code e alguns conceitos do Domain Driven Design, ou DDD. A lógica de negócio principal está na pasta Domain, enquanto as integrações com serviços externos, tipo o envio de notificação por e-mail ou por SMS, está aqui na pasta de integração. Já a Application é uma camada que coordena fluxos entre domínios diferentes ou domínio e integração. Tem também uma pastinha úteis para funções utilitárias, tipo gerar um ID, criptografar uma senha. A ideia principal aqui é manter uma separação clara entre regra de negócio e serviços de suporte, porque na minha experiência isso garante mais flexibilidade e facilita a manutenção no futuro. Vamos ver o que a gente tem funcionando aqui. Docker Compose Up -d, que já criou para a gente um Postgre e um Redis, já que nesse projeto a gente está usando o TypeORM e também o Bool para fazer processamento em segundo plano, com retentativas automáticas e outras coisas que você pode ver em outro vídeo que eu já fiz dedicado sobre o assunto. npm run start dev, vamos abrir domain users.http e aqui tem uma lista que vai estar vazia. Vamos criar nosso primeiro usuário. A senha foi criptografada antes de mandar para o banco e não aparece aqui. Vamos criar um segundo usuário. Criei com outro e-mail, porque tem uma validação aqui para não deixar criar o usuário com e-mail repetido. E aqui no update eu vou fazer um usuário ser gerente do outro. Na hora que eu faço isso, olha só, aqui embaixo a gente vê a simulação do envio de duas notificações. Uma por e-mail, com um assunto e uma mensagem mais longa, e o outro é o SMS com uma mensagem mais curta. É bem simples, mas é só para ilustrar, e nessa estrutura de projeto você já vai encontrar alguns recursos bem poderosos para você construir uma aplicação mais sofisticada que acaba sendo a realidade do nosso dia a dia. Vamos então entender essa estrutura. A pasta Domain contém a lógica central da aplicação. Vamos ver aqui usuários e notificações. A gente tem a entidade, controller, serviço, repositório, eventos de domínio, e o objetivo aqui é encapsular as decisões que são essenciais para o funcionamento do sistema. Estou falando de regra de negócio, sem se preocupar com os detalhes de implementação ou de entrega de dados que vão ficar lá na camada de integrations que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas para dar uma palhinha, olha que legal, a gente tem notifications aqui na domain e abrindo a integrations a gente tem a notifier. Qual que é a diferença? A notifications de domain vai decidir quando e por que para quem uma notificação tem que ser enviada. A notifier só tem a responsabilidade de pegar a mensagem e enviar. Isso é importante para o domínio ser bem coeso e independente da infraestrutura, porque isso deixa a sua regra de negócio mais flexível e desacoplada das tecnologias externas. Então olha aqui a nossa entidade user, nome, sobrenome, e-mail, telefone, senha, que vai ser criptografada before insert, antes de ir para o banco de dados, a relação com o gerente, que pode ser nula. A user é uma raiz de agregado, o que traz para ela automaticamente a data de criação e modificação, além de uma lista dos eventos de domínio, que são as coisas que acontecem com a entidade e que a gente quer tomar alguma ação em consequência daquilo. Já vamos entender. Toda raiz de agregado é uma base entity que traz para ela um ID, que apesar de estar como string aqui no código, ele é armazenado como big int no banco de dados, trazendo uma boa performance na hora de você fazer uma busca, colocar um índice. O ID é gerado automaticamente usando o algoritmo Snowflake do Twitter. Aqui eu já deixei uma explicação do motivo da gente gerar um ID como big int, mas tratar ele como string em código. Mas voltando, aqui na User Controller, a gente recebe as models de create e update como DTO. Esses caras já são automaticamente validados para a gente usando o Class Validator. Estou garantindo que o nome é uma string, não está vazio. A senha tem que ter pelo menos 6 caracteres. Enfim, isso aqui é validado para a gente automaticamente, só de trazer o nosso body como uma instância dessa classe. O controller passa o dado para a nossa User Service, que vai fazer as validações que tem que fazer. E se por um acaso a gente entende que está atribuindo um novo gestor para esse usuário, primeiro valida se o gestor existe mesmo. E estando tudo certo, a gente adiciona o evento naquela domain events que a gente viu agora há pouco. Basicamente eu estou dizendo que para esse usuário aconteceu um fato, um evento, e ele foi adicionado como empregado do gerente especificado aqui. Mando salvar e a partir disso a notificação vai ser automaticamente enviada. Olha o desacoplamento aí. O nosso repositório é uma classe que estende o base repository que eu criei e está aqui na nossa shared, que fica dentro de domain também. Ele já tem alguns métodos bem interessantes para você viabilizar filtros pela sua API. Por exemplo, para listar os usuários que estão debaixo de um gerente específico, você não precisaria criar um endpoint especializado tipo Get Users by Manager ID. Só teria que colocar o filtro na própria URL, isso já vai ser recebido aqui pelo controller e repassado lá para o nosso repositório, que vai aplicar automaticamente o filtro e já retornar as entidades filtradas. Mas continuando aqui com a questão do evento, tendo adicionado ele aqui no domain events da user, na hora que salvar, a gente já tem esse domain
Domain Event Subscriber aqui, ó, que é uma funcionalidade do TypeORM. Ele está configurado aqui no Shared Module como um provider, e na hora que o Nest.js estiver instanciando ele, vai receber uma referência do data source e adicionar ele mesmo como um dos ouvintes dos eventos do data source. Então, depois de um insert, update, delete, a gente coleta os eventos de domínio. No final de uma operação, a gente pega o publisher e publica os eventos. E com isso a gente vai agora para a nossa camada de aplicação, porque aqui estão os Event Handlers. Aqui tem o nome do evento, que é o Employee Added, e tem o Handler aqui, que é para notificar o gerente. Essa aqui é uma classe que processa automaticamente os eventos em segundo plano, já dentro de uma fila, porque daí a gente tem a retentativa automática. A gente não precisou fazer menção de fila, só recebeu a User Service e a Notification Service, e com isso o nosso Handler é automaticamente processado em segundo plano numa fila. Então vamos lá, quando um funcionário foi adicionado debaixo de um gerente, chegou aqui para nós esse evento, na camada de aplicação a gente não tem regra de negócio, a gente só está coordenando fluxos entre dois domínios diferentes ou entre um domínio e uma integração. Nesse caso é entre o domínio Users e o domínio Notifications, cria um DTO de uma notificação e passa ele para a Notification Service, que vai criar o registro da notificação no banco de dados. Se tivesse alguma regra de negócio associada à notificação, aconteceria aqui. Não tem nesse caso, porque esse realmente é um exemplo muito simples, é só para ilustrar. E depois ele está chamando esse sender.send, que é uma integração. Na verdade, dá até para argumentar que isso não deveria ficar aqui, deveria ficar lá na application mesmo, porque aqui eu estou fazendo uma camada de domínio interagir diretamente com uma camada de integração, e não que isso seja estritamente proibido, mas não é tão recomendado, então come bola. Mas então vamos ver agora a camada de integração como fica. Ela recebe esse send notification DTO, que é uma classe parecida com os outros DTOs, tem aqui o título, a mensagem curta, a mensagem longa, e-mail e telefone, e como esse cara tem um construtor, eu fiz aqui um hackzinho para ele preencher as propriedades da classe e depois fazer a validação, usando o próprio Class Validator. E daí o Notifier Service aqui já recebeu esse cara validado certinho. Se ele identifica que esse DTO contém um e-mail, ele bota na fila para mandar e-mail. Se tem o telefone, bota na fila para mandar o SMS. E porque esses caras são processados separadamente em filas distintas, ou melhor, na mesma fila, mas em jobs separados, porque vocês vão lembrar que aqui no nosso App Module, por padrão, todo job tem retentativa automática, com delay de 5 segundos entre cada tentativa. Então, como mandar e-mail e mandar SMS são coisas diferentes, possivelmente até com serviços diferentes, a gente trata eles diferente e processa cada um no seu próprio job. Como que isso aqui está estruturado? Na nossa pasta de integrações, tem o Notifier, que tem essa service que a gente acabou de ver aqui, o DTO que a gente já viu e duas implementações, a e-mail e a SMS. Mas você poderia ter mais, e o mais importante aqui é o seguinte, é a camada de integração que lida com o detalhe técnico de mandar notificação por e-mail, por SMS, usando um provider ou outro. Por mais que aqui na Notification Service eu tenha dito que isso poderia ficar lá na camada de aplicação, essa chamada, a gente ainda tem um bom isolamento aqui que é, eu só montei um DTO e mandei um send nele, cara, e não quero saber. Isso vai ser enviado por alguém em algum momento da melhor forma possível, tá? Recapitulando, no domain a gente tem a regra de negócio central da aplicação, em application a gente tem a coordenação entre diferentes domínios ou entre domínios e integrações, e nas integrações a gente tem integrações com serviços externos. Exemplos de módulos que poderiam ser adicionados em domínio. Se fosse um e-commerce, teria, por exemplo, orders para gerenciar os pedidos com regra de criação, cancelamento, payments para gerenciar as transações financeiras, o processamento do pagamento em si seria uma integração, products para gerenciar os produtos, as regras de preço, promoção, etc. Ou ainda o módulo de estoque para controlar as movimentações de produto lá no inventário. Seguindo esse exemplo, aqui na Integrations a gente teria Payment Gateway, que poderia ser integração propriamente dita com Stripe, PayPal, o que você quiser. File Storage, seja para colocar arquivo no próprio disco da máquina, se for o caso, ou enviar para uma nuvem. E-mail e SMS, como a gente já fez aqui. Ou ainda uma integração com um provider de autenticação, que poderia ser Google, Facebook, Auth0. E a camada de aplicação, que seria a cola entre essas duas coisas. Ela vai assumir o processamento de eventos, como eu já demonstrei aqui. Casos de uso também poderiam ficar na aplicação para atender uma única requisição que envolve vários domínios. Por exemplo, a criação de um pedido mesmo, que envolve colocar o produto no carrinho, reservar o estoque, processar um cupom de pagamento, chamar um gateway de frete para calcular o custo. São domínios distintos com responsabilidades diferentes e um não precisa ficar conversando diretamente com o outro. Tem o application para ser o menino de recado dessa história. Então, assim, integrações é mais fácil de entender, né? A grande sacada está em entender a diferença entre regra de negócio e regra de aplicação. E eu vou fazer uma analogia aqui que é a seguinte. Vamos pensar em pedir comida, seja pelo iFood ou qualquer outro lugar. E daí agora eu não estou pensando no iFood como aplicativo, mas sim na experiência de pedir comida, para a gente entender dentro dessa experiência o que é domínio e o que é aplicação. O que realmente importa para o cliente é a comida. Sabor, a qualidade e o preparo, beleza? É isso que faz a galera recomendar o restaurante para os amigos. Quando você gosta do restaurante, você fala sobre a qualidade da comida, a apresentação do prato, os temperos,
E são esses aspectos que refletem o domínio. O restaurante, as regras e as decisões que fazem o negócio ter valor para quem pede. Só que essa comida precisa chegar na sua mão, então tem a entrega, que é um aspecto importante, mas é de certa forma secundário, é um detalhe operacional que pode variar. Desde que o prato chegue quente e no prazo estipulado, você não se importa muito com a forma de entrega. Tipo, o entregador pode ir de moto, de bike, a pé, ou até você pode ir lá buscar o pedido diretamente no balcão, e a entrega tem que ser eficiente, mas não é ela que está definindo a experiência principal. Ninguém vai recomendar um restaurante dizendo assim, esse restaurante é top porque a entrega é boa. A entrega é importante, mas o restaurante é top porque a comida é boa. Então, voltando agora para um sistema de e-commerce que precisa mandar notificação para o usuário, se o estoque de um produto está baixo e o gerente precisa ser avisado para repor, isso faz parte do domínio. Já o envio da notificação em si, seja usando o Twilio ou outro serviço, é mais um detalhe técnico que não faz parte da lógica de domínio. Deixa o like se esse vídeo te ajudou. Não existe estrutura certa ou errada, existe a estrutura que funciona para o seu projeto, para você e para sua equipe. Essa aqui é uma estrutura que eu mesmo uso para projetos que eu sei que vão ficar médios ou grandes, mas aí eu vou adaptando conforme as necessidades do projeto, não está escrito em pedra. Se tiver uma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima!